Eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu gostaria de apresentar hoje, trazer hoje um tema que é muito atual, e eu gostaria de falar da geopolítica por trás das tarifas de Donald Trump contra o Brasil, de 50%. Para que a gente entenda essa questão tarifária dos Estados Unidos da América e a real motivação para isso, é necessário a gente entender o que acontece na economia norte-americana. O mundo, ele até certo ponto atrás, ele tinha os Estados Unidos como a maior potência do globo, tanto em termos militares como em termos do comércio. A hegemonia dos Estados Unidos esteve presente por muito tempo no mundo, esse mundo moderno. Inclusive o mundo estava polarizado, a geopolítica ela estava bipolar, ou seja, entre os Estados Unidos da América, que estava representando o capitalismo, e a União Soviética, que representava ou ainda representa o socialismo. Os Estados Unidos da América e a União Soviética viveram por muito tempo o que a gente conheceu como Guerra Fria, mas os capitalistas, em termos financeiros, estavam levando a melhor, ou pelo menos imaginávamos que eles estivessem. Acontece que os Estados Unidos da América, o seu dinheiro, a sua moeda, o dólar, tornou-se a moeda global, a moeda oficial para todos os negócios dos países em todo o mundo. Em 1971, o presidente Nixon dos Estados Unidos da América, ele tirou algo que acontecia nos Estados Unidos, que para cada dólar existia uma compensação em ouro, e o presidente Nixon ele tirou isso, e a partir dali os Estados Unidos poderiam imprimir papel, não é? O tanto que eles quisessem. É tão interessante notar que nessa época a dívida externa norte-americana era 590 bilhões de dólares. Depois que o presidente Nixon fez isso e começou a imprimir papel, a dívida pública norte-americana e a dívida externa somadas hoje está em 36 trilhões de dólares. Isto é uma quantia gigantesca, colossal. Os Estados Unidos hoje é um dos maiores endividados do mundo. O que acontece? Quando o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, é eleito para o seu segundo mandato, então ele anunciou umas tarifas que ele iria fazer com as nações, aquelas que eles achavam que seria prejudicial para o mercado ou o comércio norte-americano. Então ele falou em taxação em termos de 10%, que iria variar de 10% até 50%. Outro detalhe interessante dessa guerra tarifária é que os Estados Unidos não têm mais hoje essa primazia econômica. O mundo hoje, a geopolítica do mundo hoje, ela não é mais centralizada nos Estados Unidos da América. Ela agora é uma geopolítica multipolar em termos. O que é a geopolítica? Geopolítica é exatamente o estudo da influência da geografia, incluindo a localização, recursos e territórios, conflitos, aliança e comércio. Então, entender geopolítica é isso: onde está o forte do comércio mundial, onde está o forte do poder militar do mundo. Então nós temos hoje uma geopolítica multipolar. Em termos de mercado, nós temos
o mercado asiático, que é uma potência, que lá está a China, Japão e outros países. Nós temos o mercado comum europeu. Nós temos os Estados Unidos da América, que ainda são a maior potência do globo, mas que está entrando em colapso. E nós temos agora uma novidade que tem preocupado bastante as autoridades norte-americanas, que é o BRICS. O BRICS é exatamente uma aliança das nações que querem entrar com contraponto contra a capitalização dos Estados Unidos, um país capitalista que muitas das vezes ele quer impor, através do seu poder econômico, ele quer impor ao mundo a sua política ou a sua geopolítica internacional. Então o BRICS hoje, formado Brasil, nós temos Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países que já estão aderindo ao BRICS. A proposta do BRICS seria a desdolarização global. O que significa isso? Que a proposta desses países que têm um PIB maior do que o PIB do mercado comum europeu, um PIB maior do que o PIB dos Estados Unidos, bem maior, eles querem que haja essa desdolarização, tirar o dólar como uma moeda de troca nas negociações internacionais. E o BRICS quer criar, foi proposta desses países, inclusive o Lula pregando muito sobre isso, quer criar uma moeda independente do dólar. Aí que entrou a questão das tarifas de 50% contra o Brasil. Nós temos duas coisas importantes aqui nessas tarifas de 50%. O Brasil fez uma reunião do BRICS aqui no nosso território nacional e isso com certeza deixou os Estados Unidos da América furiosos. Tanto é verdade que com poucos dias o presidente norte-americano mandou uma carta para o governo brasileiro anunciando que a partir do dia 1º de agosto haverá tarifas de 50% para todo o produto brasileiro. O presidente Donald Trump colocou como desculpa, como pretexto aí a perseguição a uma família, a um clã aqui no Brasil, quando a gente sabe perfeitamente que ele usou isso apenas como pretexto para lançar suas sanções, suas tarifas contra o Brasil. Até citando a lei Magnitsky, que é uma lei baseada em um advogado russo que foi preso e morto na Rússia sob a tutela do Estado e que gerou uma repercussão na imprensa mundial e que foi criada uma lei sancionada pelo presidente Barack Obama, a lei Magnitsky, que era exatamente para punir as autoridades no mundo inteiro que praticassem qualquer perseguição humanitária. No caso do Brasil, eles estão colocando que o Supremo Tribunal Federal está praticando umas irregularidades no que diz respeito à perseguição a um clã, uma família brasileira. E também porque certo membro do Supremo Tribunal Federal estava lançando sanções também para órgãos da internet norte-americana. E isso gerou então a possibilidade de sanções para com esses ministros, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Mas nós entendemos que tudo isso é um pano de fundo de uma questão bem mais ampla, de uma questão maior. O problema dos Estados Unidos da América é que eles não estão satisfeitos com o Brasil, querendo ter uma aproximação com a China, que é a segunda maior potência mundial.
Os Estados Unidos da América têm uma dívida de 36 trilhões de dólares, dívida pública e dívida externa, 36 trilhões de dólares. Um dos maiores credores dos Estados Unidos da América é a China. Só a China tem cerca de 3 trilhões de dólares em seu poder, que ele comprou de títulos da dívida externa norte-americana. Os Estados Unidos, há muito tempo, eles vêm tendo uma decadência, um colapso financeiro, devido a eles terem emitido muito papel da dívida externa. É aquela coisa, a mesma coisa. Eu estou endividado, eu peço dinheiro emprestado e a minha dívida vai aumentando gradativamente. Vai chegar uma hora que, se eu peço emprestado e eu não pago, apenas vou emitindo títulos, mais títulos dessa dívida, vai chegar uma hora que eu vou entrar em colapso, vai gerar uma recessão ou uma alta inflação. Então, os Estados Unidos têm tentado de tudo para tentar resolver esse problema e acha que as tarifas é uma solução, mas é o contrário. Os Estados Unidos da América estão se isolando do mundo. E aqui é importante fazer uma colocação que a China, até 1945, a China estava passando fome. Em 1945, as estruturas chinesas foram arrasadas na Segunda Guerra Mundial. Depois de 1945, teve algumas revoluções no território chinês que o povo estava passando fome. O comunismo, que era extremista na China, não aceitava a abertura do mercado chinês para com o resto do mundo. E eles estavam entrando numa decadência terrível. O que aconteceu? A China abriu as suas fronteiras, a China abriu negócio com o restante do mundo e a China teve um crescimento exponencial. Bolsas como a de Xangai, na China, tiveram um crescimento estratosférico. E isso tudo trouxe a multipolarização geopolítica do mundo. E é isso que os Estados Unidos da América estão preocupados. Outra coisa dessa questão dos 50% da tarifa de Donald Trump para o Brasil tem a ver também com as terras raras brasileiras. O Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada Americana no Brasil, reuniu-se com o Instituto Brasileiro de Mineração e ele falou que os Estados Unidos estavam interessados em terras raras do Brasil. Essas terras raras, ou mineral crítico, eles são muito importantes para as tecnologias do mundo atual, da TV, das baterias de lítio. Tem um metal, que eu até anotei aqui, existe um metal que ele é tão caro, meus queridos, que 1 quilo dele é 8, o nome desse mineral é térbio. O quilo dele é 850 euros, que dá R$5.460 por quilo do térbio. Para que você tenha uma ideia, o minério de ferro, que é uma riqueza também brasileira, o quilo custa apenas 60 centavos. Enquanto que este minério térbio, o quilo custa R$5.460. Pois bem, o Brasil é rico em minério de terras raras. Nós temos terras raras na bacia do Parnaíba, que compreende os estados do Piauí, Maranhão e Ceará. Nós temos uma ilha, uma elevação do Rio Grande, uma ilha submersa que fica a 120 quilômetros da costa do Rio Grande do Sul, uma ilha do tamanho da Espanha e que tem terras raras. Ela é composta de terras raras, então uma riqueza. O Brasil está tentando, junto com a ONU,
o reconhecimento dessa ilha como pertencente ao litoral brasileiro. Nós temos ainda em Minasul, Goiás, também uma grande porção de terras raras. Moral da história: o Brasil só perde em terras raras para a China, que é o país que tem a maior reserva de terras raras do planeta. O Brasil é o segundo. Então, automaticamente, a longo prazo, o Brasil está se qualificando para também ser uma mega potência mundial. Os Estados Unidos da América estão de olho nas nossas terras raras. Então, eles estão fazendo uma pressão psicológica, tarifas de 50%. Eles estão mirando o Brasil, mas também vão prejudicar os próprios Estados Unidos da América. A inflação lá vai subir exponencialmente. Eles dependem do suco de laranja brasileiro, eles dependem do café brasileiro, eles dependem da carne brasileira, eles dependem do aço brasileiro, eles dependem de muita coisa. E aqui no Brasil o agronegócio é que vai ser mais prejudicado. E eu não entendo como brasileiros ficam aplaudindo essas atitudes do presidente Donald Trump. Nós que somos brasileiros devemos ser verdadeiros patriotas. O verdadeiro patriota, ele defende a sua pátria, o seu país. O agronegócio está realmente sendo prejudicado e com certeza tem ficado triste com algumas atitudes de sua base política. Então, resumindo a geopolítica hoje nós temos o BRICS, que prega a desdolarização, que é o BRICS composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países, é a grande promessa do futuro. O BRICS que chega para ser a grande potência mundial. Nós temos o mercado comum europeu, que é até representante do Império Romano, que a gente há pouco teve o estudo da estátua de Nabucodonosor, capítulo 2 do livro de Daniel, cabeça de ouro, Império Babilônico, peito de prata e braços, Império Medo-Persa, aqui o ventre de bronze, Império Grego, e as pernas de ferro, Império Romano, os dedos em parte de barro e em parte de ferro, que eram as nações que iriam surgir do Império Romano, que eu acredito fazer parte do mercado comum europeu. Nós temos também os Estados Unidos, que estão fazendo aí seu terrorismo comercial, através de tarifas, sanções, da lei Magnitsky e de revogação de visto de autoridades brasileiras. É uma pressão de olho nas nossas terras raras e também tentando se recuperar da grande recessão, da grande dificuldade que está com a sua dívida externa, que está gerando uma preocupação em todo o sistema financeiro norte-americano. Então, essa é a geopolítica, e por trás disso tudo a gente entende o que está acontecendo no mundo. As pessoas imaginam de uma forma, mas a gente vê aqui uma visão clara que os Estados Unidos da América estão tentando reverter a sua situação crítica, que os Estados Unidos da América estão de olho em riquezas naturais, que será importantíssimo para o futuro das nações, das megapotências, porque essas terras raras também é muito importante para armas militares. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, o versículo 10, está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns desta cobiça se desviaram da fé. Os Estados Unidos estão se isolando. A China era isolada e está se comunicando com o mundo e está tentando ser a solução para muitas nações em todo o mundo, uma geopolítica expansionista da China que está lhe garantindo um lugar bem acima no que diz respeito à sua hegemonia financeira.
Os Estados Unidos estão na contramão, os Estados Unidos estão se isolando, porque essas tarifas que os Estados Unidos estão lançando para o mundo todo, todos os países do mundo vão se fechar para os Estados Unidos, vão deixar de confiar no dólar, porque o forte do dólar não é o exército norte-americano, não é o dinheiro norte-americano em si. O forte do dólar era a confiança que as nações tinham em fazer aplicação em dólar, porque não havia surpresa, não havia mudança. O dólar era uma moeda forte, sem variação. Mas com essas políticas da Casa Branca, do tio Sam, o que acontece? A confiança no dólar cai, e por isso que os países estão aí pregando uma desdolarização, uma política, uma geopolítica multipolar, onde mercados emergentes vão ter a preeminência, enquanto que mercados que antes eram hegemônicos estarão caindo no que nós estamos vendo acontecer. Então essa é a explicação da geopolítica por trás das tarifas de Donald Trump.